Bom, a gente vai começar agora a aula 2, né? Eu estava começando a ministrar a aula e sem querer, mais uma vez, eu parei o vídeo, né? Estava vendo qual era, estava com um problema aqui na configuração aqui do meu computador, mas eu acabei resolvendo isso. Então, assim, a gente viu, né, na aula 1, né? A gente viu a parte relacionada com a introdução das ondas eletromagnéticas, né? A gente verificou o que é, tudinho. Verificamos as suas principais propriedades, né, e qual é a relação matemática que você tem entre o campo elétrico e o campo magnético, né? E que chegou na consequência, né, de que, no caso, a razão das amplitudes do campo elétrico com o campo magnético é igual à velocidade de propagação da onda, né, que a gente está analisando, no caso, o vácuo vai ser igual à velocidade de propagação da luz, né? E a gente constatou isso, né, a partir da análise com a lei de Faraday, né, e a partir lá da lei de indução de Maxwell, né, a gente verificou que essa velocidade ela depende das características eletromagnéticas do meio, né? Se você tiver no meio que ele é distinto do vácuo, essa onda vai se propagar com a velocidade inferior da velocidade da luz, né? Essa é a principal consequência que você tem. E agora, né, a gente vai ver, né, que a onda eletromagnética ela transporta energia e ela transporta momento, né? A energia a gente analisa a partir do vetor de point, a gente também e o momento a gente analisa em função da pressão de radiação. E também a gente vai ver hoje ainda a parte de polarização da onda eletromagnética, na qual se você estiver trabalhando com sinais de TV e rádio, essa onda eletromagnética se propaga ela tem um plano de polarização que está associado com a oscilação do campo elétrico muito bem definida. E se você estiver trabalhando com digamos, a luz do Sol, né, a luz do Sol não tem nunca polarização e, consequentemente, né, você pode polarizá-la usando polarizadores. Né? Em geral, isso é feito para você diminuir a intensidade da radiação. Né? Então, vamos lá. Eu já tinha começado a escrever, né? Como falei, interromper a aula no caso sem querer, né? A gente vai ver essa parte relacionada de que a onda eletromagnética ela vai transportar energia, que está associada a vetor de point, e momento, que está associado à pressão de radiação. E no caso eu comecei escrevendo sobre o vetor de point, né? De que a onda eletromagnética ela é capaz de transportar energia, né? E a taxa, né, por unidade diária com qual essa onda eletromagnética transporta energia é dada por um vetor, ela é descrita por um vetor, eu vou chamar ele de S, denominado de vetor de point, e ele é dado pela seguinte relação. Esse meu vetor de point ele vai ter uma constante de proporcionalidade que vai ser o inverso da minha permeabilidade magnética multiplicada pelo produto vetorial do campo elétrico com o campo magnético, né? Que, bom, se você for analisar, né, isso aqui tem um certo sentido, né? Você tem aqui, né? Como a gente tinha visto na aula passada, isso aqui vai ser Y, isso aqui vai ser Z, aqui vai ser X, né? Você vai ter aqui campo elétrico, né? Campo elétrico aqui nessa direção aqui, né? Oscilando em termos de Y, né? Eu vou ter aqui um campo, vou ter aqui um campo magnético, vou ter aqui
um campo magnético, né, no plano perpendicular, né, oscilando aqui em Z. E a onda ela está se propagando aqui nessa direção, né? A direção de x, né, considerando está no ar, se propaga com a velocidade da luz, né? Então, assim, né, se você está se propagando aqui, né, se eu fizer o produto vetorial do campo elétrico com o campo magnético, a resultante aqui, né, vai ser no caso o módulo, que é dada pelo produto dos módulos do campo elétrico com o campo magnético, né? E a direção de propagação vai e esse meu vetor ele vai apontar para x, que é a mesma direção de propagação da onda, né? Então no caso a energia está sendo transportada na mesma direção de propagação da minha onda, né? E o detalhe também que assim o módulo desse meu vetor S ele vai representar a taxa instantânea, né? Porque eu estou trabalhando com os valores, no caso senoidais, os valores harmônicos ou senoidais ou periódicos associados ao campo elétrico e campo magnético. Então, o módulo desse meu vetor de point, ele vai representar essa taxa instantânea, né? Dada da seguinte forma, né? Então eu vou escrever assim. Vou escrever aqui. Eu vou escrever da seguinte forma. O módulo de S, do vetor S, né? Ele está relacionado com a taxa instantânea com o qual a energia é transportada por uma onda através de uma área de monetária. Então, no caso, o que é que eu tenho, né? O vetor de point, né? Já que ele é uma taxa de energia por área, né? Então, no caso, se eu for analisar a unidade do meu vetor de point, o que é que eu vou ter? Eu vou ter, né? No caso, energia por tempo, né? Já que ele é uma taxa de energia, então a taxa vai ser a variação dessa energia em função do tempo, né? Por unidade de área. Então, eu vou ter energia sobre o tempo dividido por área. Isso aqui é o valor, no caso instantâneo. Então, eu estou querendo dizer que a unidade do meu vetor de point vai ser potência por unidade de área. Então, a unidade que eu vou ter vai ser watt por metro quadrado. Que isso, se você for analisar também,
antes de falar, né, só aquilo que eu tinha no caso mencionado, né, anteriormente, né, que se eu tenho um produto vetorial do campo elétrico com o campo magnético, a minha resultante vai ser o produto dos módulos dos referidos campos e no caso esse meu produto vetorial, né, vai me resultar num vetor que a direção vai ser igual à direção de propagação da onda eletromagnética. Então, no caso, eu vou dar essa proporção aqui, a direção do meu vetor S é a mesma da propagação da onda, porque na que eu vou ter? Vou ter que o meu campo elétrico, né, ele vai ser perpendicular, né, a meu campo magnético e consequentemente o módulo desse meu vetor de point, ele vai ser dado pelo seguinte: o meu módulo, né, desse meu vetor, que vai ser igual a S, né, vai ser igual a 1 dividido por μ0 módulo do campo elétrico multiplicado, perdão, amplitude do campo elétrico multiplicado pela amplitude do meu campo magnético, né? Só lembrando de que tanto esse módulo aqui, tanto o módulo, né, do meu vetor de point, como do meu campo elétrico, como do meu campo magnético, eles são os valores instantâneos. Certo? Só que assim, de uma forma geral, eu só ver escrever aqui, se pode mais um detalhe. Certo. E eles também, e além disso, o que é que você tem também, né? A gente tem, né? A gente tem uma relação, né? Você tem, né? Que o valor instantâneo no meu vetor de point vai ser 1 sobre μ0 as amplitudes de campo elétrico e campo magnético, né? A gente sabe também que a gente tem uma relação, né? Que a gente viu na aula anterior, né? E a relação desses meus campos, das amplitudes dos meus campos vai ser igual à velocidade da luz, né? Isso, no caso, implica que eu posso escrever, por exemplo, né, o meu vetor de point, né, a minha taxa, a minha energia por metro quadrado, em função, por exemplo, apenas, né, do campo elétrico, né? Então, se eu for substituir aqui, né, o campo magnético pelo campo elétrico, vai ser 1 sobre μ0c, né, multiplicado pela amplitude do campo elétrico ao quadrado, né? Que aqui a gente no caso verifica que essa relação aqui ela faz sentido, né? Porque a gente sabe, né, que no caso grandezas que dependem do caso energia,
elas estão associadas a uma dependência do quadrado de uma determinada grandeza, né? Quando a gente vê, por exemplo, potência elétrica, né? A gente vê que no caso a potência elétrica depende ou da tensão corrente ao quadrado, né? Da mesma forma que também a gente tem, né, que no caso o método de Point, que no caso energia por, no caso metro quadrado, né? Então a gente está trabalhando com energia, então no caso ele vai ter a dependência de uma grandeza ao quadrado, né? Ou seja, ela vai depender do quadrado de uma determinada grandeza. E outro detalhe também, no caso é o seguinte, né? O detalhe que essa unidade também de, no caso, watts por metro quadrado, ela faz sentido quando você analisa, né, as unidades tanto do campo elétrico como do campo magnético, né? Se vocês, no caso, lembrarem, né, que a unidade do campo elétrico, né, ela vai ser quem? Vai ser volt por metro, e o meu campo magnético vai ser ampere por metro, né? Então, né, seu ampere por metro, né? Então, no caso, né, o que é que eu vou ter, né? Eu vou ter que a unidade que, no caso, eu tenho, né? Se eu fizer o produto desses campos aqui, vai ser tensão multiplicado por corrente dividido por metro quadrado, né? Isso aqui está associado a watt por metro quadrado, né? Então, no caso, unidade nunca faz sentido, né? Então, assim, outra coisa que a gente tem que analisar é o seguinte, de que a gente está, no caso, interessado, em vez de analisar valores instantâneos de grandezas, a gente quer analisar valores médios dessa grandeza, né? Por quê? Porque todo tipo de instrumento de medição que você tenha, né, de grandezas elétricas, ele sempre analisa o valor médio, né, dessa grandeza, né? Se você tem um determinado número dessa grandeza, é interessante que você analise o valor médio, né, dela, para que você consiga, no caso, inferir questões práticas. Por exemplo, se você mede, se você tem um multímetro que você mede a tensão, né, você quer saber qual é o valor médio dessa tensão. Valores, no caso, instantâneos em intervalo de tempo curto, do ponto de vista prático, isso não tem relevância, né? Você quer saber como ela se comporta, né, numa média. E quando você analisa a intensidade de uma radiação, também isso não é diferente, né? Você quer saber qual é o valor médio de energia que uma determinada antena no caso, transmite, e também qual é a intensidade média que um determinado receptor ele está recebendo, né? Para que disso você consiga fazer as dimensões, você fazer a análise que você tenha que fazer, né? No caso antenas, você faz o sistema, no caso rádio enlace, por exemplo, né? Você tem que saber se tem a potência, no caso, suficiente para você transmitir para o outro lado, né? Então a gente vai analisar, no caso, o valor médio desse período de Point, que é a intensidade de radiação. Então vou botar aqui, ó. Vou chamar de grandeza I, né? Então, no caso, né, essa minha intensidade de radiação, ela vai representar o valor médio do meu vetor de Point, né? Ou seja, ele vai ser, no caso, potência por área relação média dessas duas grandezas, certo? Então, no caso, o que é que eu vou ter? Né? Eu vou ter que minha intensidade, se eu for considerar, antes disso, né? Se eu, no caso, considerar assim, considerando se eu considerar que
o meu campo elétrico, né, ele vai ter no caso, amplitude, né, seno de kx menos ômega t. O que eu vou ter, né? Eu vou ter que minha intensidade vai ser o meu vetor de point médio, vai ser igual, né, a 1 sobre c μ0 com o valor médio quadrático, né, do meu campo elétrico, né? E aqui também tem uma outra observação interessante, né? Do modo geral, os instrumentos de medida que você tem, né, os equipamentos que você tem de transmissão, como por exemplo antenas, e de no caso recepção e de aferição, como por exemplo receptores, osciloscópios, multímetros, eles analisam, né, essa intensidade em função de campo elétrico, porque os instrumentos, eles, no caso eletrônicos em geral, eles operam em modos de tensão em corrente. Então você consegue ter uma melhor relação disso quando você trabalha em função dos campos elétricos, né? Ou seja, né, campo elétrico é no caso com tensão. Então se você tem no caso sistemas que no caso monitoram a tensão, como por exemplo multímetros, osciloscópios, né, você consegue no caso inferir, né, no caso indiretamente pelo campo elétrico a intensidade de no caso radiação de qualquer no caso, equipamento, né. De modo geral, você trabalha com no caso, grandezas magnéticas quando você tem um determinado equipamento, no caso instrumento, na qual ele opera devido a propriedades não lineares do ponto de vista magnético. Podemos estar, por exemplo, né, na faixa lá de microondas, divisores de potência, atenuadores, ressoadores. Eles são dispositivos que eles trabalham devido a características, no caso, anisotrópicas do material, ou seja, né, o campo magnético dele ele varia em função da posição que você aplica a corrente, né? Então, no caso de modo geral, você nunca trabalha do ponto de vista magnético quando você tem materiais que, no caso, variam, né? Que são materiais que eles são considerados anisotrópicos, né? Então, por isso que você, do ponto de vista no caso, vetor de point ou de qualquer tipo de instrumento de medição, né? De grandezas eletromagnéticas, você lida com o campo elétrico. Deixa eu ver aqui. Então tá. Então você tem isso aqui, né? Valor médio do campo elétrico. Então isso aqui no caso implica, né? Isso aqui vai ser 1 sobre a velocidade da luz, μ0, né? Aí eu vou ter o que aqui, né? O módulo ao quadrado, seno ao quadrado de kx menos ômega t. Bom, então ou seja, né, eu vou ter que minha intensidade ela vai depender, né, da variação senoidal ao quadrado do meu campo, né? Só que isso aqui ele está associado ao valor médio quadrático, né? Ou seja, eu preciso saber qual é o valor médio desse meu sinal que ele tem essa dependência de seno ao quadrado, né? Para facilitar, eu vou escrever da seguinte forma, né? O valor médio de uma grandeza que no caso qualquer, que eu vou chamar de seno ao quadrado de ômega t, certo? Então assim, o valor médio de qualquer grandeza vou botar aqui, valor médio, essa grandeza aqui, de qualquer grandeza alternada é dada por essa equação aqui, inverso do período, a integral de 0 até este período, né? V de t
dt, certo? Esse aqui é o valor médio de qualquer grandeza que varie de forma alternada, certo? Bom, então se eu estou dizendo que v de t é igual a seno ao quadrado, seno ao quadrado dt, certo? Então eu vou calcular quem é esse meu valor médio, né? Aqui fica 1 sobre o período, né? 0 a t. Aí, pelas relações trigonométricas, seno ao quadrado vai ser igual a meio multiplicado por 1 menos cosseno de 2 ômega t dt. Então isso aqui vai ser quem? Vai ser 1 sobre o período, né? De 0 a t igual a 1 meio menos 1 sobre o inverso do período de 0 a t cosseno de 2 ômega t, né? Isso aqui a gente sabe que é igual a zero. Então o meu valor médio, né, dessa minha grandeza aqui vai ser igual a 1 meio, certo? Então, né, se eu voltar para a minha intensidade, né, eu tenho que daí temos que a minha intensidade vai ser quem? Vai ser 1 sobre velocidade da luz, μ0, multiplicado pelo módulo, melhor, pela amplitude ao quadrado do campo elétrico dividido por 2, certo? Só que essa minha grandeza aqui, a gente vai definir como sendo o valor médio quadrático, certo? Pelo seguinte, porque quando você tem no caso, características, quando você está trabalhando com, no caso, sinais de tensão corrente que variam de forma periódica, senoidal, né? É muito comum que você trabalhe com o valor eficaz dessa grandeza, certo? O valor eficaz nada mais é do que o valor médio quadrático dela, certo? Por exemplo, a rede elétrica, né? A gente aqui no Nordeste é 220 volts RMS, que no caso justamente é o valor médio quadrático da tensão, né? Então, da mesma forma que a gente também tem o valor médio quadrado de qualquer grandeza, né, que varie de forma senoidal, né? Então, eu vou colocar assim. Vamos definir uma grandeza que eu vou chamar de E, né, que é do campo elétrico, RMS, que é o valor médio ele é o valor médio quadrático, né, do campo elétrico. Como sendo o seguinte, né, que esse meu valor RMS vai ser igual à minha amplitude do campo elétrico dividido por raiz de 2. Então, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que essa minha intensidade vai ser quem? Vai ser igual a 1 sobre C μ0 multiplicado pelo valor médio quadrático ao quadrado
do meu campo elétrico. Que é aquilo que eu tinha nunca mencionado, né? Se você tem a rede elétrica, né? Eu estou dizendo que a tensão da rede elétrica é de 220 volts, né? E isso é o valor médio quadrado, né? Ou seja, né, quando você usa um instrumento de medição para você, no caso, inferir qual é a tensão da rede elétrica, o valor médio quadrático que tem que dar é de 220 volts, né? Por que isso, né? Porque isso aqui se baseia justamente pelo cálculo do valor médio, né? Que no caso geral vai ser sempre a grandeza ao quadrado dividido por 2, né? Então no caso o valor médio quadrado representa essencialmente a raiz quadrada do valor médio dessa grandeza, certo? Em geral se faz isso que é para se eliminar esse, para que você indique, né? Ver que está certo. Tá correto. Então no caso no caso aqui indica, né, essa aqui só para eliminar esse fator aqui de raiz de 2, né? Então se eu estou dizendo que a rede elétrica tem 220 volts, isso aqui é o valor RMS da rede elétrica. Então no caso o valor de pico, né, vai ter que ser 220 volts multiplicado por raiz de 2, certo? Bom, ok, então no caso aquilo que eu tinha nunca mencionado antes, né, que em geral a gente trabalha com as intensidades, a gente está trabalhando diretamente com o campo elétrico porque os equipamentos de medição em geral trabalham em modos de tensão, né? Mas a gente pode pensar no seguinte, né? Se a gente for lembrar da relação, certo? Vou botar aqui a observação. Se você for lembrar aqui da relação que você tem, né, de campo elétrico com o campo magnético, né, você teria que o campo elétrico vai ser a velocidade da luz multiplicado pelo campo magnético, né? Então, no caso, o que é que você pode supor? Você pode supor que o campo elétrico ele é sempre muito superior em termos de magnitude em comparação ao campo magnético. Só que isso não é verdade. Ou seja, eu posso botar assim, né? Poderíamos supor que a energia associada ao campo elétrico é muito maior do que o campo magnético. Ou seja, né? Mas o que é que você tem, né? A energia elétrica, certo? É quem? E vocês viram isso em eletromagnetismo, vai ser no caso a metade da permissividade elétrica multiplicado pelo campo elétrico ao quadrado, né? Essa aqui é a energia elétrica. Aí, se eu for relacionar isso aqui, se eu for substituir aqui esse aqui dentro, o que é que eu vou ter? Ele vai ser 0 multiplicado por c ao quadrado
aqui, ó, CB ao quadrado, né? Aqui fica o meio, é 0, né? Multiplicado por 1 sobre E0 Mi0, né? Que a velocidade da luz vai ser o inverso da raiz da permissividade com a sua permeabilidade, né? E aqui vai ser campo elétrico ao quadrado, né? Aqui fica o meio Mi0 multiplicado pelo campo elétrico ao quadrado. Que isso aqui é o que? Isso aqui é exatamente igual a energia magnética, ou seja, daqui, energia ou seja, eu estou querendo dizer que a energia elétrica vai ser igual a energia magnética, e era no encaixamento esperado, né? Outra coisa também é que a gente está associado, perdão, que a gente associa ao vetor de point, né? É justamente a variação, aqui a variação da intensidade em função da distância. Aí para tá, eu vou colocar aqui uma figurinha aqui. Essa figurinha, cadê? Essa. E essa figurinha aqui. Bom, essa figura quer dizer o que, né? É o seguinte, quando você trabalha com vetor de point, né? Uma associação que você faz diretamente quando você trabalha, no caso com antenas, mas isso pode ser aplicado a qualquer tipo de onda eletromagnética, né? Aqui eu tenho no caso uma fonte S, né? Na qual essa fonte ela vai irradiar onda eletromagnética de forma igual em todas as direções, né? Isso aí é uma suposição inicial que se faz quando você trabalha com sistemas radiadores de onda eletromagnética, na qual você considera que essa minha fonte aqui de radiação S, né? Ela é considerada como se fosse uma fonte pontual. Isso aqui é como se fosse uma fonte pontual, né? Ou seja, as dimensões dessa fonte elas são desprezíveis em relação a um determinado ponto que eu estou analisando a minha intensidade de radiação ou meu vetor de point, né? Que isso é uma proposição muito fácil de você perceber quando você trabalha com no caso com antena, né? No caso com antena você está preocupado, você quer que o sinal que no caso alcance o seu celular, a sua internet sem fio, ela tem que estar muito distante em relação à fonte que gera, o seu sinal de MKTV e o seu sinal de internet, né? Então, assim,
você considerar que as dimensões da sua fonte elas são desprezíveis em relação à posição que você está analisando, que essa minha posição aqui é a posição R, né? Eu estou aqui analisando. Ela traz algumas, no caso, algumas propriedades no caso, interessantes, né? Então, por exemplo, eu posso considerar aqui, né, que no caso a minha intensidade aqui vai ser quem? Vai ser minha potência. Dividido pela minha área, né? Aí, ou seja, eu vou ter no caso a potência de radiação, né? Vai ser dividida pela área da minha esfera, que é de 4π r ao quadrado, né? Que isso aqui é justamente a minha superfície esférica. Né? Então, no caso aqui, é só para considerar, né, que essa fonte é uma fonte pontual e isotrópica. O fato dela ser, no caso, isotrópica, quer dizer que ela vai, no caso, irradiar onda eletromagnética de forma igual em todas as direções. Ok? Bom, eu vou parar essa aula aqui, certo? Aí, durante o fim de semana, eu faço o complemento dos materiais, certo? Então, no caso, eu vou disponibilizar vocês lá no grupo, lá no Moodle, né, o PDF que eu gerei, tanto da aula 1 como da aula 2, bem como esses vídeos, ok? Qualquer dúvida, a gente conversa lá no nosso fórum de discussões, tá bom? Então, com isso eu encerro por aqui.